Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. O assunto do nosso vídeo de hoje é sobre erros que a pessoa comete na busca pela restauração do casamento, né? E o título do vídeo está assim: 5 erros graves que quem busca a restauração do casamento não deve cometer. Então vamos lá, gente. Vamos falar do primeiro erro. O primeiro erro é não buscar a Deus em primeiro lugar. É muito comum de quem está no deserto conjugal, de quem está desesperado, né, pela busca da restauração do casamento. O marido já saiu de casa, a esposa já não quer mais o casamento, né? E é muito comum a pessoa focar apenas na busca em si pela restauração do casamento, né? E esquecer um pouco a parte espiritual. Não é que ela esquece a parte espiritual, ela até ora, mas o foco da oração da pessoa é sempre: traz meu marido de volta, traz minha esposa de volta. O foco é a bênção e não o abençoador. E esse é um erro extremamente comum e é um erro grave de quem está buscando a restauração do casamento, porque essa pessoa ela vai ficar rodando no deserto, né? Vai ser um ciclo interminável. Quando você busca a bênção e não o abençoador, Deus ele não pode fazer nada por você, né? Então a palavra de Deus, ela mesma diz, né? Ela é bem clara a respeito disso. Ela fala que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33, está assim: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas também incluem a restauração do seu casamento. Então, se você está buscando a restauração do seu casamento hoje, coloque Deus em primeiro lugar, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, né? Tire o foco, tire a sua prioridade do seu cônjuge, tire a sua prioridade desse problema que você está vivendo. Então coloque o reino de Deus em primeiro lugar, cumpra esse princípio bíblico e você vai começar a ver as coisas melhorarem, né? As coisas começarem a ter um rumo diferente na sua vida. Então, uma sugestão que eu gostaria de fazer a você, né, reserve um tempo diário, né, para fazer um devocional, para orar, para você ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro erro, é um erro grave de quem está buscando pela restauração, é não colocar Deus em primeiro lugar, é não buscar a Deus em primeiro lugar. Um outro erro grave que eu já observei muito em pessoas que estão, às vezes, já até naquela fase da reaproximação, né? Que é aquela fase assim que tá quase lá, digamos assim, né? Que eu já vi muitas pessoas cometerem, muitas mulheres cometerem esse erro, não se comunicar com o cônjuge de uma forma respeitosa e gentil. Ou, em outras palavras, é o famoso conflito, né, com o cônjuge. E isso também acontece muito na fase da reaproximação. Esse erro é um erro extremamente comum que eu já observei muito. A pessoa tá ali, né? Às vezes o cônjuge vai na casa da pessoa por alguma situação em específico, né? Ou elas se encontram, os dois se encontram por algum motivo e acontece alguma coisa e a pessoa briga com o cônjuge, a mulher ela vai, dispara um monte de coisa, né? Joga um monte de coisa na cara da pessoa, começa a falar um monte de coisa, começa a fazer críticas, julgamentos e aí começa aquela discussão acalorada e isso vai afastar a pessoa, né? Porque pensa, gente, a pessoa já saiu de casa, que às vezes era aquele ambiente de discussões, de briga, aquele conflito, né, rotineiro, a pessoa já não aguentava mais aquilo, ela já saiu de casa querendo paz, querendo não viver mais aquela situação. Ela vai voltar para um ambiente onde ainda ela está encontrando essa mesma situação? Ela não vai voltar, ela não vai sentir desejo nenhum de voltar. Então esse é um erro extremamente comum, um erro extremamente grave, que se você está passando por isso, você deve parar imediatamente de ter esses comportamentos. O seu cônjuge, ele vai
passar a ver você de uma outra forma, com um outro olhar, quando ele vê você uma pessoa transformada, uma pessoa totalmente mudada, uma pessoa diferente daquela pessoa que infelizmente ele decidiu abandonar. Então você tem que ser uma pessoa que trate ele com respeito, de forma gentil, com palavras doces, e que ele admire. Ele não vai admirar uma pessoa que fica entrando em conflito, brigando o tempo todo. Mesmo se for ele que inicie as discussões, os conflitos, você não deve alimentar, né? Então esse é um erro muito comum que você deve abandonar já. O terceiro erro é não procurar sua cura emocional, né? Quando a pessoa ela é abandonada, quando a pessoa ela é rejeitada, ela é traída, ela tem muitas feridas dentro dela, né? E o que acontece, gente? A pessoa, quando ela está buscando a restauração do casamento, muitas dessas pessoas, elas não priorizam curar suas feridas, elas não priorizam curar as suas emoções. Elas acham normal, né, ter ressentimentos, não perdoar. Elas só estão focando nos erros do cônjuge, né? Elas só estão focando no que o outro fez, no que o outro está fazendo, porque o outro abandonou, porque o outro traiu, porque o outro está traindo. Mas ela não procura se curar, ela não procura se conhecer, ela não procura perdoar, ela não procura buscar a Deus, ou até em alguns casos, gente, não é errado buscar um profissional para ajudá-la a curar as suas emoções, as suas feridas, né? E isso atrapalha muito a restauração do casamento, porque essa pessoa, ela tem muitas mágoas dentro dela, ela tem muitos ressentimentos, e isso atrapalha no âmbito espiritual, porque muitas dessas pessoas ainda não liberaram perdão ao cônjuge ou a outras pessoas, e isso vai impedir Deus de ouvir as orações. E isso também atrapalha na forma comportamental com o cônjuge, né? Porque se essa pessoa ainda está ressentida, ainda está ferida, vai trazer comportamentos, as consequências serão comportamentos não tão bons, né, com o cônjuge e com ela mesma, né? Então procure, se você está ferida ainda, se você também tem muitas mágoas dentro de você, se você ainda tem muitas feridas emocionais, busque a sua cura emocional através de Deus e, se possível, também através de um profissional. Um outro erro bastante comum é acreditar que apenas a mudança do cônjuge vai ser a solução, né? A pessoa é aquela questão, gente, que a pessoa ela está focada no erro do cônjuge. Ela não olha para os próprios erros. Ela ainda não conseguiu admitir que ela também teve a sua parcela de culpa, né, para que esse casamento acabasse, né? Ela está focada, literalmente isso. Ela está focada somente nos erros do outro e ela acha que o outro mudando vai ser a solução para o casamento. O casamento será restaurado apenas com a mudança do outro. Ela não precisa fazer nada. E infelizmente acontece a seguinte situação: o cônjuge até volta e a pessoa que está lutando pela restauração, a pessoa que ficou em casa, que estava lutando pela restauração, ela que não foi totalmente restaurada. E o cônjuge volta, às vezes até querendo mesmo lutar pelo casamento, buscando a restauração, mas a pessoa, como ela não mudou os comportamentos continuam os mesmos de quando o casamento, os dois ainda estavam juntos e o outro ainda não tinha saído de casa, né? Como essa pessoa ainda não mudou, vai acontecer um novo deserto e muito provavelmente uma nova separação. Então, quem está buscando a restauração do casamento, ela precisa focar em primeiro lugar na sua própria transformação e na sua própria restauração. Gente, eu vou citar um versículo que está lá em Filipenses 2:3. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, gente, você deve ter humildade no seu processo de busca pela restauração do seu casamento, porque Deus, ele vai olhar o seu coração. Se ele vê um coração soberbo, isso vai prejudicar muito a restauração do seu casamento. Então, tire os olhos dos erros do seu cônjuge, do que o seu cônjuge está fazendo, deixe isso com Deus. Isso é trabalho de Deus, é Deus que vai transformar o seu cônjuge. Então coloque os seus olhos na sua própria transformação e seja humilde, tá, gente? É um conselho muito importante que eu dou para você, seja humilde. E o outro erro, o último erro, né, o erro número 5 é a pessoa que desiste muito fácil, né? Ou
muito fácil ou não necessariamente muito fácil, né, gente? É que me fugiu a palavra. A pessoa, ela desiste quando ela não está vendo nada favorável acontecendo. Ou às vezes a pessoa já está há bastante tempo lutando, buscando, e nada acontece, o cônjuge não volta e a pessoa acaba desistindo, né? E a restauração, gente, ela é um processo. A restauração de um casamento, ela é um processo e pode sim levar tempo. A gente não sabe o que Deus está tratando com você, né? A gente não sabe o que Deus ainda precisa trabalhar e tratar no seu processo. Então, sim, a restauração leva um tempo. Você deve ter paciência, você deve buscar paciência, você deve buscar em Deus, né, paciência, você deve buscar descanso, paz, consiga entender esse processo que você está passando, porque é um processo de trabalhar, de moldar, é um processo que Deus está moldando você, né? E muitas pessoas não entendem isso, muitas pessoas elas desistem, né? Às vezes até com o menor dos obstáculos, uma coisinha bobinha que aconteceu, ela já está querendo desistir, ela já está achando até que é um sinal. Muitas, né, falam isso, que é até um sinal de Deus para que ela desista, como se isso fosse possível, né, gente? Deus, ele não se contradiz na palavra dele, né? Então, esse é o erro número 5, que é um erro também extremamente grave e comum, infelizmente é muito comum de acontecer. E a importância da fé, tá aí a importância da fé, né, gente? A importância da fé na busca pela restauração do casamento. A fé vai ser o fator primordial para você conquistar o seu êxito, a sua vitória. Então, você precisa perseverar, você precisa ter fé, você precisa ter foco e principalmente um relacionamento íntimo e genuíno com Jesus, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você achou esse vídeo importante, compartilhe com outras pessoas, deixe aqui seu like, seu comentário. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!